Quais foram os fatores que ocasionaram a Revolução Russa? Será que ela poderia ter sido evitada? E o que aconteceu depois? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro História Concisa da Revolução Russa, do historiador Richard Pipes. Como o nome já diz, ele procura nesse livro fazer uma história concisa da Revolução Russa. E assim, tão concisa não é, porque são mais de 400 páginas. Por outro lado, o tema também não permite que seja reduzido ainda mais. De qualquer forma, eu achei bastante completo e eu acho que vale a pena. Eu recomendo que vocês leiam juntamente com o Jovem Stalin, que eu já fiz resenha aqui, e também com Fome Vermelha. São 3 livros assim que se complementam muito bem. E esse livro do Richard Pipes eu gostei muito, não apenas pelo modo como ele explica, mas também pelas reflexões que ele traz. Logo no começo, ele vai dizer pra gente que as massas, de modo geral, elas normalmente não desejam revolução. O povo, as pessoas pobres, elas desejam que demandas específicas sejam atendidas. Por exemplo, melhores condições de vida, mais direitos trabalhistas. Mas o povo, o homem comum, ele não quer revolução no sentido da palavra que a gente conhece hoje, de mudar as estruturas da sociedade. Quem quer revolução, o que o Richard Pipes vai mostrar pra gente, é que, na verdade, são intelectuais de classe média e classe alta que não têm contato assim com a população de baixa renda, mas eles acham que eles estão habilitados a saber o que é melhor para essas pessoas, independentemente do que essas pessoas creiam ser melhor para elas. E o Richard Pipes vai mostrar para gente como no século XIX surgiu uma classe de revolucionários profissionais, que são essa inteligência, essa classe de intelectuais de classe média e classe alta que se dedicavam exclusivamente a pensar a revolução. É um fenômeno assim inédito na história. E ele vai mostrar como essa classe teve influência na Revolução Russa. E ele vai mostrar pra gente também que, infelizmente, as revoluções, de um modo geral, elas sempre acabam em tragédia, porque o ser humano, a pessoa comum ali, do povo, ela precisa de um ambiente previsível e ordenado para continuar vivendo. E as revoluções, elas destroem exatamente isso, na sua arrogância de querer transformar o mundo e aperfeiçoar a obra divina, de transformar o ser humano, a revelia do próprio ser humano. Então, essa reflexão que ele traz logo na introdução, eu achei excelente, certo? E aí a gente vai começar a falar da Rússia propriamente dita. A Rússia era um país único no cenário europeu. Eles tinham um governo realmente autocrático, no sentido que já tinha sido deixado para trás nos outros países da Europa. O regime czarista, antes de 1905, ele era bastante repressor. Eu acho até que a gente poderia falar de um estado policial. Mas é importante frisar aqui, o autor vai escrever, que isso era sentido mais nas grandes cidades. A população camponesa, que era a maioria, ela não tinha assim tanto contato com a burocracia estatal. Eles tinham contato com funcionários do governo na hora da cobrança de impostos, esse tipo de coisa, mas eles não sentiam assim esse aparato estatal tão fortemente quanto ele era sentido nas cidades. E, como eu disse, o governo czarista ele era muito repressor. Então, ele considerava qualquer crítica, qualquer tipo de oposição, assim como algo que deveria ser eliminado. Ele entendia que ele deveria se proteger contra o povo. Então, manifestações que em outros países
teriam sido lidadas de uma forma menos violenta, elas recebiam um tratamento muito repressor na Rússia czarista, o que contribuiu para uma radicalização ainda maior desses intelectuais. Esses intelectuais, eles tinham acesso a ideias vindas de fora, ideias iluministas, e eles começaram a criticar o regime do czar. A população, de modo geral, como eu disse antes, elas não tinham, assim, as pessoas comuns não tinham demandas propriamente políticas, elas queriam melhorias nas condições práticas da vida. E esses intelectuais, eles se esforçavam para transformar essas demandas práticas da população em demandas políticas. Eles se esforçavam em radicalizar essas camadas da população. Essa elite radicalizada foi o fator determinante na Revolução Russa, mas houve outros fatores também, como a guerra contra o Japão. Em 1904, a Rússia entrou em guerra contra o Japão e eles achavam que eles iam não apenas vencer essa guerra, mas vencer assim de uma forma rápida. E a guerra não terminou do modo como o governo czarista estava imaginando. E isso serviu, isso foi um baque na legitimidade do governo. E aí, em 1905, houve um episódio que também foi decisivo, que foi quando trabalhadores fizeram uma manifestação e queriam levar uma lista de demandas até o Palácio de Inverno. Só que as tropas abriram fogo e muita gente morreu. Esse episódio ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. E aí a indignação com o governo, ela deixou de ser algo exclusivo das classes letradas e a indignação, ela se transformou realmente em algo universal por conta dessa chacina. Diante dessa situação, o czar tinha duas opções. Uma, ele tentava restabelecer a ordem, porque estava tendo manifestação, greve, etc., com a ajuda de uma ditadura militar, mas era uma coisa difícil de fazer, já que o exército estava longe, ou ele abria concessões e criava, por exemplo, o parlamento, que foi o que ele teve que fazer a contragosto. Porque ele não queria fazer concessões democráticas. Não apenas porque ele era um autocrata, mas porque havia essa ideia de que a Rússia, por conta do seu tamanho e por conta das diferentes populações, das diferentes etnias, havia essa ideia de que seria preciso uma autoridade centralizada, poderosa e pessoal para manter a Rússia unida. E esse é um pensamento que ele não morreu, ele existe ainda até hoje. Aí a gente poderia discutir aqui por que a Rússia, ela parece que volta sempre aos governos ditatoriais e autocráticos. Eu acho que um dos motivos é essa ideia que persiste de que é necessário uma mão forte para manter a Rússia unida. E aí a gente pode pensar, é uma bobagem isso aí, é desculpa. Porém, se a gente pensa ali nos anos 90, quando a União Soviética ela acabou, houve sim tentativas dentro da Federação Russa. O caso mais famoso é o da Chechênia, de conseguir independência. Então, assim, não é um medo assim totalmente infundado. Não com isso que eu esteja dizendo que a autocracia é justificada. O que eu estou dizendo é que esse medo que existia naquela época e ainda existe hoje não é uma coisa assim totalmente fantasiosa, certo? Reafirmando que não estou passando pano para a ditadura ou autocracia, certo? Então, o imperador, ele criou a Duma, o parlamento. Um outro medo que ele tinha, que se provou justificado, é que ele achava que esse parlamento ia ser dominado por políticos antimonarquistas. E os políticos que entraram no parlamento, eles realmente aproveitavam qualquer oportunidade para desmoralizar o governo. Então, assim, foi
uma medida que o Nicolau II adotou que, no fim, acabou realmente se voltando contra ele. De novo, não querendo dizer com isso que um parlamento seja algo ruim, muito pelo contrário. Mas, no caso, funcionou como mais um problema para o czarismo russo. Havia, sim, é importante dizer, uma parcela de políticos conservadores no parlamento, que queriam, obviamente, mudanças, queriam mais concessões em direção à democracia, mas eles não eram necessariamente anti-monarquia, mas havia muitos liberais, muitos esquerdistas que achavam que a única solução para os problemas da Rússia era acabar com a monarquia e criar uma república. E, somado a isso, teve o episódio também da Primeira Guerra Mundial. Não contente com os problemas que a guerra contra o Japão causou, a Rússia resolveu entrar na Primeira Guerra Mundial. E aqui entra a discussão se eles estavam ou não preparados para a guerra. Eles achavam que a guerra ia ser uma coisa rápida, só que a guerra ela se prolongou e isso ocasionou vários problemas. Por exemplo, a determinada altura, o governo do czar começou a imprimir dinheiro. E a gente sabe o que acontece quando os governos imprimem dinheiro, certo? A inflação vai às alturas, as coisas ficam caras, a população não consegue comprar mais itens básicos e a população começa a se revoltar. E foi isso que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial na Rússia. O desejo do czar era que uma vitória rápida na Primeira Guerra Mundial fosse fortalecer a sua posição, mas como isso não aconteceu e ele começou depois a imprimir dinheiro e começaram por conta disso as greves, as manifestações, ele se viu forçado a abdicar. E aí a gente tem o governo provisório, que realmente tinha um apoio da população. E aqui é importante frisar que os bolcheviques, sobre quem a gente vai falar mais adiante, eles não tinham nenhuma intenção de respeitar o governo provisório. Eles já começaram a preparar o golpe de outubro uma semana depois do governo provisório ter sido estabelecido. E aqui é importante frisar que o autor, o Richard Pipes, ele vai dizer que a Revolução de 1917 foi, na verdade, um golpe de Estado contra o governo provisório. E isso é bem diferente dos mitos sobre a Revolução Russa que a gente ouve na escola, ou em filmes, ou até aqui no YouTube mesmo. Como eu mencionei antes, os bolcheviques eles estavam planejando um golpe de Estado contra o governo provisório. Os bolcheviques não tinham intenção nenhuma de estabelecer uma democracia ou respeitar a nascente democracia do governo russo. Eles queriam realmente implementar uma ditadura. E Lenin tinha pressa, porque o governo provisório ele queria uma assembleia constituinte. E o partido bolchevique não era nem de longe o partido com maior apoio popular. Então Lenin tinha medo de que se essa assembleia constituinte ela fosse convocada, que eles ficassem em minoria. Então ele estava com uma pressa de dar um golpe de Estado antes que essa Assembleia Constituinte fosse convocada. E qual foi a estratégia de Lenin para dar o golpe? Ele queria convocar um Congresso Nacional dos Sovietes. Os sovietes eram órgãos representativos dos trabalhadores. E Lenin sabia, porém, que o Partido Bolchevique eles não tinham controle sobre boa parte dos sovietes. Então, eles queriam manipular esse congresso para que parecesse que eles tinham mais representatividade dentro desses sovietes do que eles realmente tinham. Então, eles criaram um comitê regional do norte e manipularam a situação de tal maneira que foram selecionados os sovietes onde eles tinham maior representatividade e eles deram um jeito de selecionar os delegados que fossem apoiá-los. Lembrando também que o Partido Bolchevique não era o órgão que tinha legitimidade para convocar esse congresso. A ideia era que o golpe fosse dado antes desse congresso. E esse congresso depois ele estaria ali para legitimar o golpe. E como esse golpe seria dado? A ideia era que os centros nervosos do governo, prédios importantes, ferrovias,
esse tipo de coisa fosse tomado para que depois eles tomassem o governo. E como eles fizeram isso? O soviete de Petrogrado, a atual São Petersburgo, que na época era a capital, tinha criado um comitê militar revolucionário. A ideia desse órgão era, na verdade, proteger a capital contra um possível ataque alemão, lembrando que estamos na época da Primeira Guerra Mundial, que eles achavam que aconteceria. Só que os bolcheviques, eles conseguiram instrumentalizar esse órgão para tomar o poder, ocupando, como eu disse, os centros nervosos da capital, locais de comunicação, ferrovias, prédios do governo, etc. Então, na noite de 24 para 25 de outubro, as unidades bolcheviques foram tomando conta desses pontos estratégicos da cidade. E as tropas leais ao governo provisório, ou elas foram desarmadas, ou elas se renderam voluntariamente. Em muitos lugares, por incrível que pareça, não houve nem troca de tiros. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas e o governo provisório? E o Kerensky, que era o líder do governo provisório? Ele era também um esquerdista, não era um bolchevique. E ele estava com medo de que houvesse um contragolpe da direita, que a direita assumisse o poder. Então, ele não foi para cima dos bolcheviques com a força que ele deveria ter ido. No fim das contas, ele não conseguiu defender o governo provisório e ele teve que fugir. Então, como a gente pode ver e como o autor afirma, foi realmente um golpe de Estado, que não tinha legitimidade nenhuma. E a população, ela não percebeu imediatamente que a cidade estava sob o comando dos bolcheviques. Para eles parecia um dia normal. Eles não tinham ideia do quanto mudaria no futuro. E aqui é importante falar de um tópico que é muito pouco comentado. Às vezes é tido até como teoria da conspiração, mas não é. O autor vai mostrar pra gente, com base em vários documentos, o que realmente aconteceu. Que foi que o Lenin e os bolcheviques, eles eram financiados pelo governo alemão. A ideia do governo alemão, lembrando que estamos na Primeira Guerra Mundial, era que os bolcheviques causassem um caos na Rússia para enfraquecê-la e tirá-la da guerra, o que realmente funcionou. Então, eles usaram os bolcheviques como uma espécie de quinta coluna. E isso vai estar muito bem documentado nesse livro, até a quantidade de dinheiro que Lenin recebeu dos alemães. O autor vai falar também do mito de que potências estrangeiras se uniram para esmagar os bolcheviques. Eles estavam preocupados com a Primeira Guerra Mundial. Nenhuma potência estrangeira fez algum esforço significativo para tirar os bolcheviques do poder. Inclusive, como eu disse, os alemães fizeram um esforço para manter os bolcheviques lá enquanto eles puderam. A gente vê aqui, como eu disse antes, que a Revolução de 1917 seria melhor tratada como golpe de Estado. Não foi assim uma revolução popular, como muitas pessoas querem fazer com que a gente acredite. Inclusive, filmes de propaganda, não houve esse grande envolvimento popular. Foi uma minoria radicalizada que, na verdade, conseguiu deter o processo de democratização da Rússia. O autor vai afirmar que o governo comunista, na verdade, foi um retorno à autocracia. E a gente vai ver no livro também como as condições de vida dos trabalhadores e dos camponeses pioraram bastante quando os comunistas assumiram o poder. Então, tem um livro muito importante que traz muita informação. Ele traz também várias fotos, o que eu achei bem bacana. Algumas fotos são bem pesadas, assim, que a gente vai vendo, por exemplo, crianças sofrendo com a fome provocada pelo governo comunista. Assim, é uma coisa que deprime um pouco, mas em termos de documentação, de ajudar a visualizar o que aconteceu, é bem legal. E o autor depois ele vai se aprofundar nos primeiros anos do regime comunista, como eu falei,
do desastre econômico que eles provocaram, depois fome, da guerra contra os camponeses. Então, é um livro que, apesar de ser uma história concisa, ele aborda vários aspectos que são importantíssimos. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa segunda parte, porque eu acho que tem outros livros falando sobre isso, e também porque eu acho que o mais importante desse livro é essa primeira parte, onde ele vai desmentir esses mitos sobre a Revolução Russa. Mas se vocês quiserem, nada impede que eu faça uma parte 2 desse vídeo e traga informações sobre os primeiros anos do governo bolchevique. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários aqui abaixo e eu faço um segundo vídeo, certo? O que mais eu deveria dizer? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, compartilhar, certo? Comente se vocês conhecem livros similares. Eu sei que tem outros livros muito elogiados sobre a Revolução Russa. Eu já ouvi falar daquele da Sheila Fitzpatrick, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Eu resolvi começar por esse, por ser uma história concisa da Revolução Russa, mas talvez eu vá e leia os outros. Comente abaixo, caso você já tenha lido esse e tenha lido os outros, qual você achou melhor, certo? E por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo.